está em pé, lê somente aqui o versículo 11, não vai demorar. E a gente já vai então tomar assento, tá bom? Ezequiel, capítulo de número 37 e o versículo de número 11 somente. 37, 11. E depois eu vou fazer algumas considerações aqui iniciais. Vamos lá. Ezequiel 37, 11. Se você achou, diga, eu achei. É dito assim, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, ponto e vírgula. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Só até aí, tome seu assento, Bíblia aberta, vamos lá. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa casa de oração, mais uma vez, nessa noite de quinta-feira da Vitória. Agradeço ao pastor Michel pelo convite, pela honra, ele não está presente, mandou uma mensagem dizendo que não está, mas mesmo na ausência eu deixo aqui um registro, uma palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor Michel, por ter lembrado do meu nome e me convidado para pregar nessa noite aqui de quinta-feira da Vitória. Obrigado, pastor Márcio, Deus abençoe o senhor. Eu estava observando ali do lado do pastor Márcio cantando, é bênção, né? E você gostou do Ministério de Louvor, amém? Amém? Pastor Márcio aqui, ó, só aqui dando o tom célebre, brincadeira. Deus abençoe a sua vida, meu pastor. Grande abraço para o senhor, para a sua casa, para a sua família, tá bom? Para todo o seu ministério também, pastor Davi. Bom demais estar com vocês aqui, tá? Todos os meus amigos e pastores aqui da ADVEC Jacarepaguá. Eu tenho uma palavra de vitória para o seu coração, e você já sabe como eu ministro, como eu prego, eu queria muito a sua atenção. É uma compreensão relativamente nova, pelo menos que chegou a mim, por meio dos estudos e da iluminação do Espírito Santo. Eu queria muito a sua atenção para o que eu vou comunicar aqui. Eu vou ser breve, mas serei cortante. Posso contar com a sua atenção? Diga-me amém. Amém. Ok, obrigado. Escute só. O livro do profeta Ezequiel, ele tem uma série de altos e baixos. É um livro grande, é um livro amplo, que vai mostrar em sucessivos capítulos esses altos e baixos. Eu vou mostrar aqui, no capítulo de número 37, um momento de baixa, até do profeta, e depois um momento de altíssimo clímax, ou seja, ele chega lá no topo da compreensão daquilo que Deus tem para a vida dele, e também para a vida do povo que o cerca. Primeira coisa que eu quero dizer aqui para você nessa noite é a respeito do vale. Entenda-me bem. Durante muito tempo eu compreendia que esse vale ele era apenas uma visão, portanto, não real. Acontece que, lendo o texto bíblico com mais carinho e mais atenção, eu queria que você só mesmo prestasse atenção e me observasse ler 2 versículos que eu julgo ser extremamente importantes para a compreensão dessa minha fala nessa hora. Primeiro está em Ezequiel, capítulo de número 3, tá bom? Capítulo de número 3 e o versículo de número 22. É dito assim, e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, que ali eu falarei contigo. Então, antes dele ter uma visão magnífica de Ezequiel, capítulo de número 37, me parece ficar claro que o Espírito, ou o próprio Deus, já estava tentando conectar o profeta Ezequiel a essa região do vale. Primeira vez. Uma segunda menção, que também merece a nossa pontuação, está no capítulo de número 8. Por gentileza, eu vou ler o capítulo de número 8 e o versículo de número 4. É dito assim, 8:4. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então, atenção para cá, por gentileza. Me parece ficar claro, através dessas 2 observações, a mais, mas eu julgo ser suficiente por hora, que o vale é uma localização geográfica e histórica, na qual localização você tem parte, 1/3 ou 2, ou os 3/3 da comunidade de Israel. Comunidade de Israel que está desterrada, ou seja, está longe da sua pátria, sem templo, sem sociedade, sem economia, com poucos recursos e com uma tristeza sem precedente, eu diria. E ficaria triste também se fosse judeu e se fosse cidadão naquela ocasião. Ficaria muito triste. Preso, em cativeiro, sem sociedade, sem economia, sem familiar, sem templo, sem religião, sem tudo. E eu diria, sem tudo literalmente, inclusive sem fé. Repita após mim, por gentileza. Sem fé. Eu sempre peço 2 vezes, mais uma vez, vamos lá? Sem fé.
Beleza, obrigado. Sem fé. A situação está calamitosa. Deus está levando o profeta uma vez àquele vale e diz: Ezequiel, olha o vale. Beleza, estou olhando. Agora, observe acima da sua cabeça. Deu para perceber que neste vale eu quero manifestar a minha glória? Primeiro texto. Segundo texto, capítulo de número 8, que a gente já leu, versículo de número 4. Ezequiel, venha ao vale. Ezequiel vai ao vale. E quando ele observa, está lá no vale, deu para perceber, Ezequiel, que sobre a sua cabeça, neste vale, eu estou manifestando a minha glória. Então, entenda bem, melhor dizendo, que estar no vale não quer dizer estar esquecido. Estar no vale, você pode estar num momento favorável e propício para a captação e a experimentação de uma porção e de um contato de uma glória divina que pode se manifestar na sua vida e trazer uma resolução total. Isso já me deixaria feliz nessa noite, se o seu caso for o seguinte: pastor, estou no vale da minha vida, vale da sombra e da morte, vale da crise familiar, vale da crise financeira, vale dessas diversos segmentos que nós ocupamos e nem sempre somos ou estamos plenamente satisfeitos nas áreas que ocupamos. Irmão, isso é coisa de ser humano. Isso é coisa de ser humano. Ser humano, ele busca sempre a satisfação e o contentamento em quase todas as áreas, mas dificilmente ele vai ser pleno em tudo. Por isso que Deus preenche esse vazio existencial que nós muitas vezes não conseguimos preencher. Quem está entendendo, diga amém. Mas a boa notícia inicial nessa hora é que você não pode achar que estar no vale é estar no vale literalmente esquecido de tudo. Irmão, esquece isso, pelo amor de Deus. Pastor, estou no vale, ótimo. Estou no vale, talvez você não entrou porque quis, a coisa foi circunstanciada, pode ser uma inconsequência de algum fator que a gente não consegue dominar tudo, mas eu tenho uma boa notícia que ela merece uma celebração. Se você está no vale, a glória de Deus está bem perto de você para manifestar numa intensidade marcante para a sua vida e para o seu coração. Alguém recebe essa palavra nessa noite? Beleza, boa notícia. Boa notícia. Pastor, então nem tudo está perdido. Ótimo. Acontece que esse Deus que manifesta a sua glória sobre a cabeça do profeta, que está visitando uma vez, 2 vezes o vale, ele está com pouca ou com pouco otimismo. Rapaz, isso é um problema. E aí deixa eu falar só um pouquinho mal do profeta. O profeta está indo uma vez, o profeta está indo pela segunda vez, e Deus está ministrando, eu sei que eu estou adiantando, mas só para você compreender, ele pergunta para o profeta depois que o profeta tem um sonho. Profeta Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Rapaz, não pergunte isso não. O profeta responde no bate-pronto assim, pastor Márcio? Sim, poderão. Não, responde não. Rapaz, não me pergunte isso não, que eu não ando bem. Agora escute, o profeta está visitando o vale, está também, que ele é cidadão. Tá também. A glória de Deus em contato sobre a cabeça do cara, não uma vez, não 2 vezes, mas 3 vezes. E aí Deus pergunta assim: profeta, poderão reviver esses ossos? Ih, rapaz. Sabe o que eu não sei? Isso aqui me leva para o segundo ponto que a gente precisa entender. Pode parecer fácil, mas não é. Mas você que veio aqui nessa noite ou que está em campanha, você precisa minimamente entender que você precisa ocupar em fé o lugar que você decide ocupar na vida real. A fé é um fenômeno que torna possível o impossível, o incrível no crível, o visível, o invisível no visível. Então, que tal já ocupar pela fé o campo que você deseja ocupar na materialidade? Irmão, o profeta aqui vai repetir de classe. Porque o cara é profeta. Profeta é aquele que consegue transitar entre o vale e a glória. Profeta é o indivíduo que consegue transitar entre o vale e a glória. Profeta! Poderão reviver esses ossos? Rapaz, eu acho que hoje eu não estou aquele profeta tão audacioso como sou de segunda a quarta.
Então, escute isso aqui, irmãos. E não esqueça, não perca essa percepção. Você está aqui apresentando algo para Deus. Mas você precisa, pela fé, enquanto essa fé não materializou-se, ou seja, não trouxe à existência aquilo que não existe como se já existisse, enquanto você não está lá, já esteja pela fé, amém, irmão? Ou seja, já veja o seu milagre, já veja o seu escape, já veja o lugar que Deus tem preparado, já veja isso, pelo amor de Deus. O profeta chega lá agora, olha a constatação do profeta, irmão, parece que esse profeta é brasileiro. O profeta chega no vale, a glória de Deus parece que caminha sobre a vida do cara. Ele chega lá, e quando ele observa, ele encontra ali um provérbio. Repita para a gente, por gentileza, um provérbio. De novo. Um provérbio. Não estou falando mal da comunidade de Israel, não. Eles deixaram um grande legado para nós. Mas o povo, para fazer música, poesia e literatura com tragédia, como o povo de Israel. O povo, para fazer música, poesia e literatura com as suas tragédias, é o povo de Israel. Que o livro dos Salmos te diga, que o livro de Lamentações te diga e que os provérbios te digam. Viver uma tragédia vai virar literatura. Viver uma tragédia vai virar poesia. Viver uma tragédia vai virar hino. Reparou? Reparou? O povo registrava tudo. Toda derrota registra. Beleza. Aqui no livro do profeta Ezequiel, perderam todos os recursos, não tem escrita, não tem mais absolutamente nada. Estabeleceu-se um provérbio. Estabeleceu-se o quê? Olha o provérbio, irmão, vê se ele é coisa de brasileiro. Versículo de número 11 é dito assim: Filho do homem, esses são toda a casa de Israel, porque eles já dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Caramba! E escute isso aqui, não esqueça. A visão que o profeta vai ter, vai ser a terceira parte da minha reflexão aqui, ela é fruto de um provérbio que já está corrente na comunidade de Israel. Aquilo vai incomodar tanto o profeta, pastor Davi, que aí vai sonhar. Vai sonhar o quê? Com osso. Claro, está sendo comentado osso. Vou só fazer uma pergunta só para quem está endividado como eu. Irmão, você já sonhou achando dinheiro? Levanta a mão. Direto. Irmão, eu estou andando, aí acho o maço, nos sonhos assim. Falei, meu Deus, eu achei. Aí estou andando mais um pouquinho, mais uma garopa. E eu vou achando, meu Deus, eu acordo. Aí a irmã até está passando mal ali. Irmão, não sou psicólogo, quem é psicólogo vai responder melhor do que eu. Me perdoe a ignorância. Mas eu não sei não. Mas de tanto que o camarada tem contato com aquela realidade, a coisa entra no psicológico do indivíduo, ele vai sonhar. Não sou psicólogo, tá? Então me perdoe. Mas assim, na prática, não precisa ser doutor para saber isso. Irmão, de tanto que você está pensando, pagar dívida, pagar boleto, tem que pagar, precisa de dinheiro. Sonhou com o trem. Alguns dizem que de tanto você ter contato com determinada realidade, aquilo vai provocar sonho. Se tiver algum psicólogo aqui, depois você corrige. O que eu quero dizer para você? Espero que você acredite. Que ele não vai ter um sonho ou uma visão de um vale de ossos secos, se ele não estivesse escutando o provérbio quando ele chega na aldeia. E aí, crente, como é que você está? Profeta, se eu te contar. Conta para mim, rapaz. Nós somos como ossos que estão sequíssimos. Nossa esperança foi cortada e nós somos dissipados. Aí ele vai no vizinho da esquerda, a mesma coisa. No vizinho da direita, a mesma coisa. De trás, a mesma coisa. Meu irmão, tem que ter um pouquinho de otimismo nesse trem. E nem o profeta tem. Porque a realidade, ela é simplesmente catastrófica. E é uma catástrofe irreversível que se tornou proverbial. Igual no Brasil. O povo para fazer piada com as suas próprias derrotas do que um povo que começa com B chamado brasileiro. E eu vou dar um exemplo, é deselegante, mas acho que é importante que seja dito. Circulou, deve ter uns 2 anos isso. É triste e cômico ao mesmo tempo. O Papa
que a igreja protestante não tem ligação nenhuma com o movimento católico. Está passando na cadeira de roda, chega um padre. O Papa está passando, e o padre, Santo Padre, reze por nós brasileiros. Lembra dessa matéria? O Papa parou o carro e falou assim, Brasil? Brasil não tem solução. É muita cachaça e pouco oração. Você não sabia disso, não? O cara está passando, escuta essa. O Papa passando, aí o padre, com a oportunidade da vida dele. Com a oportunidade da vida dele. Meu Deus, o Papa está ali. Ele, Santo Papa, reze pelos brasileiros. Irmão, o Papa, lá no Vaticano, falou, Brasil? Brasil não tem solução. É muita cachaça e pouco oração. Até rimou. Falei, meu Deus do céu. Se a figura que expressa a maior santidade no movimento católico, nós evangélicos não temos absolutamente nenhum vínculo. Se o cara que expressa o nível de maior contato com a espiritualidade no mundo católico tem uma palavra dessa, o que é que eu vou esperar do pipoqueiro? Com muito respeito do pipoqueiro. O que é que eu posso esperar do pipoqueiro? Que ele bateu o recorde de vendas? Que o bacon está caro? Irmão, então escute essa. Deus levou o profeta num lugar onde ele queria manifestar a sua glória, mas sabia, meu irmão, que havia um provérbio de catástrofe que tinha que fazer o profeta sonhar. Quem está entendendo, diga amém. Ele sonha com aquela realidade, porque aquela realidade é intrínseca e aquilo vai entrar no coração do profeta. O profeta vai sonhar. E quando ele sonha, não é que Deus deu o sonho para a resolução, mas essa é a quarta parte. Eu quero que você entenda que isso aqui é um dos provérbios. Tem mais. Principalmente no livro do profeta Ezequiel. Mas eu não vou ter tempo para discorrer. Vou dizer um só. O povo para fazer canção, hino e literatura com a sua tragédia. Povo de Israel. E eu não estou dizendo que é errado, não. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, não precisa abrir. O povo chateado porque está vivendo um juízo de Deus. Aí eles falam assim, rapaz, olha outro provérbio. Nossos pais comeram as uvas verdes e o meu dente que apodreceu. Ou seja, quem come açúcar é o meu pai, é o meu dente que fica podre. Estou falando sério, irmão. Está lá na Bíblia, Ezequiel 18. Aí talvez você se pergunte, pastor, por que eles estão fazendo isso? Porque o juízo que o profeta está dizendo é o seguinte, sabe por que vocês estão aqui nessa prova? Porque isso aqui é o pecado que os pais de vocês cometeram lá atrás. Aí os caras fizeram o quê? Provérbio. Então quer dizer que eu estou aqui na prova pelo pecado do meu pai que cometeu há não sei quantos anos? Então quer dizer que é coisa assim? Meu pai que come a uva e o meu dente que apodrece? Rapaz, o povo para poder fazer hino, canção, literatura, poesia com tragédia. Irmão, o que tem de salmo de lamento? E eu não estou dizendo que é errado, não. O que eu estou dizendo para você é que Deus está levando um profeta que tem pouco otimismo sobre uma resolução de um caso, e que para tudo se tornar material, ele precisa curar duas coisas. Primeiro, a fé do profeta. E segundo, fazer com que esse profeta se torne um elemento de resolução para acabar com piadas sobre a sua própria história. Casa cai agora. Se você vem aqui com muita fé e obediência a Deus, pedindo a Deus que atenda a uma área da sua vida, vamos levar a sério essa área da sua vida, tá? Está dando pouca importância. Está dando pouca importância porque está terceirizando. Está terceirizando pela fé. Terceiriza a dificuldade em nome da fé e foge da sua responsabilidade. Não vai acontecer nada. Agora, se você se posturar, de postura, se você se posicionar para dizer como é que é, tem estigma lá na minha cidade, que na minha cidade não vinga ninguém, vai mudar. Tem estigma dentro da minha família, porque dentro da minha família tem um estigma X, vai mudar. Ah, não, mas eu moro dentro de uma realidade, ou ocupo uma realidade que tem estigma X, Y, Z. Então, eu só sou fruto do meio. Vai mudar, irmão. Em nome de Jesus, você não se acomoda com esses estigmas, não. Senão você está terceirizando e não se responsabilizando por algo que Deus quer mudar na sua vida. Quem acredita nisso também? Amém. Ah, meu irmão, você não conhece a minha história, até sabe um pouco. Na minha casa, 4 irmãos, o único que tem casa própria, eu. Estou pagando, mas é meu. Pagar até 60 de burdoada, mas é meu. Tá? Irmão que casei,
Meus irmãos, lamento, os 3 casaram e divorciaram. Casei com 22 anos. Um tio meu falou assim, rapaz, quanto é que você ganha? Eu ganhava R$700 quando eu casei, por mês. Meu tio falou assim, você vai casar ganhando R$700 por mês? Ele me disse na minha cara e na cara da minha esposa, eu gasto R$700. 2010, irmão, R$700 era muito dinheiro. Eu gasto R$700 todo final de semana. Falei, meu Deus do céu. Único que cursei universidade, 4 irmãos, único que cursei universidade. Ainda. Minha irmã está agora, mais velha do que eu. Eu estou querendo dizer para você que eu tive que furar uma bolha. Se eu não furasse essa bolha, eu ia ficar fazendo poesia, hino e literatura com a tragédia envolvendo a minha própria história? Não, acordei. Falei, o quê? O quê? Se eu estou no vale, eu estou prestes a entrar num ambiente de manifestação da glória de Deus, eu vou ficar rindo sobre a minha história? Irmão, se eu não quisesse mudança para esse país, nem crente eu seria. Por que eu insisto em pregar? Por que eu insisto em ser crente? Porque eu acredito que a pregação e ser evangélico é uma das ferramentas capazes de transformar a realidade social desse país. Quem acredita, diga amém. Irmão, e se você se cansar disso, você é um morto-vivo, lamento te dizer. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para dar uma palavra para você. Em nome de Jesus, passe a levar a sério a tua história, tá? Deus está te levando nesse ambiente de vale, porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar essa realidade, e Ele precisa que você acorde, Ele precisa que você alimente essa esperança com fé para que a realidade possa ser mudada. Pelo amor de Deus, meu irmão, ele pega o profeta e diz assim, ei, profeta, tem condição? Ele, rapaz, não tem condição, é muita cachaça e pouco coração. Aí o profeta começa a sentir os sintomas, repita para mim, por gentileza, os sintomas. Ai, irmão, fala um pouquinho mais alto, os sintomas. Uau. Os sintomas começam a entrar, por quê? Porque o cara está vendo aquela realidade, ele está olhando 2 extremos. 2 extremos, o primeiro, o vale, e segundo, a glória. Caramba, ele me trouxe aqui uma vez, não aconteceu nada. Me trouxe aqui pela segunda vez, não aconteceu nada. Ele está vendo aquele ambiente. E aquele ambiente é um ambiente risível. Caramba. Como é que está aqui? Profeta. Rapaz, cara. Estamos aqui 70 anos, né? Vamos ficar aqui 70 anos mesmo? Nada vai mudar. Estamos aqui jogando tabuleiro de dama, tomando milkshake, esperando o tempo passar. O texto diz, é proverbial, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, e nós somos o quê? Irmão, cortados. Se sou eu, chego na igreja um dia, esse provérbio, outro. Irmão, incômodo tomou conta. Quando o incômodo toma conta, o que ele vai fazer? Sonhar. Claro que vai sonhar. O cara está incomodado, aí agora é a hora que ele tem a visão. Não sei se deu para perceber, mas você percebeu. Se deu para perceber, percebeu. Não sei se você percebeu que o sonho é o resultado de uma realidade catastrófica constatada. Cara, não é possível, irmão. Povo crente tendo esse tipo de palavra. Pereceu a nossa esperança, nossos ossos foram cortados, ele está lascado. A coisa é proverbial. É só você olhar o versículo 11, não precisa ler. Depois, eis que dizem. Eis que dizem. Aí está lá, ele chega numa terça-feira, eis que dizem. Eis que dizem. Eis que dizem. A coisa entra nele, irmão, isso é bonito. Falar errado de propósito. Entra dentro. Não, eu falei que só eu ia falar, não. A coisa entra no profeta e gera um incômodo. Irmão, eu queria que isso acontecesse com a gente. Hoje, nessa noite. Se você não comprar essa briga feito um leão faminto, não vai ter mudança, não. Se você não comprar essa guerra feito um leão faminto, e a coisa entrar e fazer parte de você, levantei pensando no problema. Na hora do almoço, estou pensando no problema. Na hora da condução, estou pensando nesse problema. Vim para a igreja, estou pensando nesse problema. Irmão, eu duvido que você não vai ter sonhos de resolução. Vamos pensar aqui, vamos pensar no profeta Ezequiel. Aí o profeta Ezequiel dormindo. Irmão, se sou eu encarno esse cara aqui, meu irmão. Que eu vou dormir, mas tudo bem, eu só faço isso o dia todo. Eu vou dormir e acordar pensando em igreja. Acordo, penso em igreja. Vou dormir, penso em igreja. Estou no almoço falando de igreja.
estou no lanche falando de igreja, estou no culto pensando em igreja. Eu faço isso o dia todo. Todo dia, pensando na igreja e nos seus desafios do século XXI, que não são poucos. Aí chega a mesa de uns pastores, como por exemplo aqui os cavaleiros. E aí, como é que você está? Meu irmão, pereceu a nossa esperança. Não é o caso aqui não. Pereceu a nossa esperança, somos como ossos secos, estamos cortados. Caramba, ninguém vai fazer nada. A coisa vai se tornar proverbial, a coisa vai entrar numa cascata ou num efeito dominó e ninguém vai se incomodar. Então, o incômodo é de Deus. Você está incomodado e decidiu fazer uma campanha? É de Deus. Decidiu dobrar as mangas e fazer alguma coisa para mudar? É de Deus. Ah, pastor, mas estou passando mal, estou dormindo até mal. É de Deus. Porque se você não tivesse essa preocupação, você não vai sonhar. Mas se você está tendo essa preocupação, essa ocupação, isso vai se transformar em resolução. Aleluia! Isso vai se transformar em resolução, porque água mole, pedra dura. Tanto bate... Irmão, não precisa fazer faculdade para saber isso. É aquela realidade que você constata um dia, constata outro. Isso exige uma ação. Isso exige uma ação. É assim a nossa vida. Então, de verdade, pare de reclamar. E eu sei que reclamar é até legítimo. É um espírito que bafeja a dor. Mas você já tentou ser um pouco mais criativo e perceber que nesse vale você tem um ambiente favorável para manifestar a glória de Deus? Bota a cabeça para funcionar mais do que ela habitualmente já funciona, meu irmão. Deus está levando o profeta para que o profeta pudesse sentir aquela dor e ele agora vai sonhar. Repita para mim, por gentileza. O profeta vai sonhar. Opa! Aqui ele se encontra no ofício dele. Que coisa legal. O profeta vai então ter um sonho. Aí eu não sei como é que foi a visão. Se foi com olhos fechados ou abertos. Se foi em forma de sonho. Ou se o cara estava em pé, eu não faço a mínima ideia. O texto bíblico vai dizer para nós, versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito. E me pôs no meio de um vale de ossos que estavam sequíssimos. Agora eu já sei por quê. Claro, só se fala disso. A notícia jornalística. A notícia panfletária. Só se fala disso. Escute essa, não esqueça. Essa prova, essa dor, vai revelar teu chamado. E não é bordão não, não é jargão não. Primeiro que eu não preciso e nem você. Mas essa dor, esse incômodo, vai fazer nascer o seu chamado e a sua vocação. E você vai se tornar referência naquilo que hoje você é um aluno. Poderia usar aqui bordões de igrejas neopentecostais, só para você entender. Mas perceba que na Bíblia Sagrada, alguns homens foram especiais para Deus, simplesmente porque colocaram diante dele indignações. Gideão, só é contigo, varão valoroso. Com quem? Comigo? Se o senhor fosse comigo, nosso povo não estaria assim. Vai na tua força. Jonas, é você. Eu? Me espera. Cadê o barco? Vai para onde? Tarsis, pode ser Espanha, sei lá, é discutível. Para a Espanha. Ele vai fazer com que aconteça aquela reboliço todo, joga o cara no mar e o cara simplesmente, vai você, nessa tua indignação mesmo, que eu te levo para lá. Saulo de Tarso, vão matar os crentes, vai. Ei, Saulo! Oi, tudo bem? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões. O sujeito simplesmente queda e o resto é só história. O que eu quero dizer para você, crente de Deus? Que essa indignação e esse incômodo pode revelar simplesmente a natureza da sua vocação. Eu vou economizar as palavras, porque às vezes falar pouco é ser prudente. Mas sabe como eu me voltei para a pregação? Eu sempre fui professor, inclusive já disse para vocês em outras ocasiões. Eu sou professor de teologia, então a minha zona, ela se reduzia a um ambiente de gabinete e dava aula, escrevia livros e fazia teologia e ajudei muito pregador.
E pregadoras também. E aí, mas eu senti um chamado de Deus para poder pregar. Eu prego já há algum tempo, mas você não me conhece, pelo menos eu sou mais conhecido como alguém que ensina, que escreve, que transmite conhecimento, forma opinião, coisa dessa natureza. Mas uma indignação, e eu quero ser bem econômico nesse sentido, uma indignação tomou conta do meu coração em determinado ano, um pouco antes da pandemia. Eu falei assim, quer saber, cara, eu não vou ficar mais preso dentro de um ambiente acadêmico, não. Se Deus me der a oportunidade, eu vou pregar. Manifestei uma indignação, Deus ouviu aquilo naquele momento, e Deus começou a me dar a oportunidade para poder pregar. E hoje tenho pregado aqui, prego em alguns lugares, quando sou convidado, saio para poder pregar. O que eu quero dizer para você é que é exatamente dentro desse ambiente que vai nascer algo específico dentro do teu coração, e você não está percebendo isso. Você acha que essa indignação ou que esse incômodo é algo que não vem de Deus, mas escute isso detidamente, vem dele. Vem dele para você acordar e sonhar. Você vai começar a sonhar e vai ver soluções que no momento são imaginárias, até que elas vão se tornar reais para a glória do nome de Jesus, meu irmão. O profeta sonhou. O profeta sonhou e no sonho. Aí, profeta, acorda, rapaz. Poderão reviver esses ossos? Pouco otimismo. Sinceramente, Senhor, tu que sabe. Então profetiza. Aí agora todo mundo conhece isso. Ele então começa a profetizar de maneira sequenciada, ou seja, a identificação profética toma conta de um incômodo natural de uma pessoa, ou seja, ele agora é investido da sua natureza profética, e quando ele é investido dessa natureza profética, irmão, uma porção de autoridade desce sobre a vida de uma pessoa. Escute essa, eu queria que você levantasse uma de suas mãos para você poder receber. Irmão, se você começar a sonhar, é tudo imaginário, Deus vai começar a dar uma porção de autoridade profética sobre a tua vida, e as suas palavras podem virar decretos, porque Deus estará nelas. Deus estará nessas suas palavras, porque essa indignação te levou a sonhar, e esse sonho vai te dar capacidade para realizar para a glória do nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, receba nessa noite uma porção da autoridade profética de Jesus, e passe a usar, porque Deus será contigo, e Deus assinará as suas palavras, desde que elas sejam responsáveis. Se alguém recebe isso nessa noite, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Creio nisso, hein, meu irmão? O profeta agora é tomado de uma autoridade, e tomado por essa autoridade, ele começa a profetizar. Repita para mim, ele começa a profetizar. Beleza. E aí, ele está profetizando sobre os ossos. É tudo imaginário. Ele começa a profetizar, e se levanta diante do profeta um exército. Caramba, hein? O cara acha, vamos lá, sei lá, a coisa é insepulta, ou seja, não foi sepultada. Ossuário para tudo que é lado. E toma ali o ossuário. O cara profetiza, o reboliço, você já conhece o texto, começa a se formar, mas em nenhum momento ele está vendo a natureza do cadáver que está ali. E se levanta diante do profeta um grande exército, é o que o texto bíblico diz. Versículo de número 10, eu leio para você. Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. O profeta não sabia. Ele só soube quando ele abriu a boca para poder profetizar. Regra básica de quem anda de VEC. Regra básica de quem anda de VEC. Visitante também pode pegar. Mas esse aqui é uma compreensão mínima, assertiva, para o crente que é minimamente ajuizado. De que forma? Quando você é instrumento de Deus, e Deus e você agem numa simbiose, ou seja, numa conexão, no mínimo, o que Deus vai fazer surpreenderá suas próprias expectativas. No mínimo. Eu estou falando no mínimo. Poderia jogar no percentual de 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais. Isso aí é coisa de Deus e da sua fé. O que eu posso te garantir é que, no mínimo, Deus vai surpreender a sua expectativa. Sei lá, irmão, ele só queria, quem sabe, ali um esqueleto da Luzia. Lembra da Luzia, né? O crânio mais antigo do mundo, alguns dizem, né? Que infelizmente, não sei se perdeu, se foi preservado na queima lá
do museu lá do centro da cidade. Ou seja, o que eu quero que você entenda? Volta para cá. Não sei se esse profeta está imaginando que esses ossos que estão dispersos vão se tornar esqueléticos. O que Deus faz com que apareça diante do profeta é um exército grande em extremo. Então, corrija, calibra a sua perspectiva, mas também não aposta muito para cima, para não ter frustração. Isso é coisa de Deus. O pastor Márcio, inclusive, antecipou na hora da palavra da oferta. Então, escute, calibra a tua visão, porque você está pedindo Y para Deus, Ele pode dar 2Y. Então, assim, a regra básica é, o mínimo surpreende a sua dimensão. Vou dar um exemplo bem fácil para poder você entender. Aí, a gente conversa isso numa outra ocasião. Já reparou que todo mundo, no século XIX e um pouquinho no século XX, datou um dia e um momento para a volta de Jesus? Irmão, você acha mesmo que Jesus vai voltar num dia que alguém datou? Irmão, pelo andar da carruagem, pastor Davi. Dia 4 de abril, dia 10 ele está aí. Aí ele olha lá em cima e fala assim, se eu vier dia 10, cara, o povo vai querer saber de você, não vai querer saber de mim. Vou dar um exemplo mínimo. O que eu quero que você entenda é que os seus encontros com Deus são bons da perspectiva daquilo que Ele pode fazer. Legítimo. Mas no mínimo, Ele surpreenderá todas as suas expectativas, o que é bom demais. Então eu queria que você saísse daqui nessa noite feito um leão faminto, acreditando que o que você quer, Ele quer também, mas poderá te dar mais. Primeiro, decisão soberana dEle, tu não tem nada a ver com isso. Decisão soberana dEle. Segundo, correspondência da sua obediência. Primeiro, uma decisão soberana, que tu pode ser obediente, que você não quiser, não vai ter, e pode chorar. Agora, se Ele quiser e você tiver uma ação correspondente, se prepare, porque a coisa vai brotar. Escute essa, a coisa vai brotar, o ar vai ouvir, eu sei lá quem é que vai ouvir, mas as coisas vão ter que se materializar e elas vão ter que obedecer à ordem divina do Deus Todo-Poderoso. Último ponto e a gente encerra. Caramba, se levanta diante do profeta um exército grande e extremo. E olha Deus falando assim para ele, e olha que há 10 minutos estava todo mundo zoando. 10 minutos atrás tu diria isso, profeta? Profeta, isso, Senhor. Acho que não diria não, hein? Muita cachaça e pouco coração. Isso aqui, vocês não fazem isso não, vocês são educados. Isso aqui é para a gente parar de ficar medindo as pessoas. Isso aí, essa daí, esse daí, isso aí, meu irmão, não dá obreiro não. Não dá obreiro não. E ficar medindo as pessoas. Há 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, está lá todo mundo olhando aquele ambiente, e aquele ambiente não tem solução. Ossos cortados, é o que diz o texto, sem esperança, ossos secos. O incômodo entra no profeta, o profeta sonha, o profeta profetiza, a realidade é imaginária. A visão imaginária se torna, portanto, uma realidade para os próximos dias. Deus simplesmente acorda o profeta e diz, aí profeta, tudo isso não passou de um sonho, de uma visão, mas deixa eu te dar um conselho, uma palavra. O que você sonhou é o que eu vou fazer nos filhos de Israel. Não sei se você percebeu a narrativa, mas percebeu? Vamos lá, de novo. O profeta está dando uma olhada naquele vale, a glória de Deus sobre a vida dele, e Deus falando o tempo todo, rapaz, Ezequiel, o que você tira daqui? Eu não tiro nada daqui, Senhor. Eu acho que eu não consigo tirar nada daqui. Um dia, 2, 3, 4, 5, 10, 15, sei lá. Até o dia que ele fala, quer saber, vamos mudar isso aí? O cara fica bravo. Belo dia ou bela noite ele sonha.
nasce, se consolida a vocação profética dele. Ele começa a profetizar, a coisa começa a se materializar, tudo imaginário. Ele acorda do sonho e constata que a realidade é pior do que o provérbio que se dizia. Notou? Talvez não. Eu leio para você, versículo de número 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas. Ué, mas eu achei que a coisa estava toda na superfície. Achou, meu filho? A coisa é pior do que você imagina. Ué, pastor, você leu e explicou o tempo todo que os ossos estavam sobre a superfície. Versículo 13, é pior do que você imagina. Os ossos não estavam na superfície, os ossos estavam sepultados. É o que diz o texto. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Fique de pé, por gentileza. Eu quero fazer 2 orações e vou passar a palavra.